Graça e paz, família metodista. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor entre na sua casa, entre no seu coração neste momento. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês. Eu queria agradecer ao pessoal que está aí conectado com a gente, de Matão, Dobrada, seja qual cidade for, São Paulo, capital, onde vocês estiverem. Eu quero aqui desejar o meu abraço, transportar para vocês a alegria que nós estamos sentindo de estar na presença de Deus, buscando mais dele. E que em nome de Jesus essa alegria também transpasse esse canal aqui, chega ao seu coração, chega ao seu lar, em nome de Jesus, tá? Você que está vivo aí, dá um comentário aí, eu estou vivo, estamos aqui, dá um glória a Deus bem forte no comentário aí, tá, pessoal? Estamos juntos nessa caminhada. Você que está aí na sua casa, não sei o que fazer, está meio tranquilão aí, querido, foque no Senhor agora, foque esse momento, tire essa uma hora e pouquinho, para entrar na presença de Deus, para ouvir. Você que está aí com o privilégio de estar na sua casa, pode pegar uma caneta, anotar, tiver alguma dúvida, você pode aí cantar mais alto que você pode, porque você está na sua casa. Então, querido, que neste momento você seja você e Deus. Esqueça aí o netinho que está correndo, esqueça aí o filho que está chegando, conecte-se com Deus aí, em nome de Jesus. Eu estava meditando na palavra de Deus, e eu estava pensando e lendo o livro de Êxodo, a saída do povo do Egito, e uma palavra chegou assim no meu coração e tocou assim, ó. Então a nuvem do Senhor encheu aquele lugar, e a glória do Senhor tomou todo aquele lugar. Está em Êxodo 40, no versículo 34. E o contexto é muito legal, porque eles estavam ali, e Deus começa a mandar ordens ali. Vocês têm que fazer o templo, vocês têm que abrir o tabernáculo, então vocês têm que fazer o holocausto, vocês têm que colocar a arca em tal lugar, colocar uma pia para vocês lavarem suas mãos em tal lugar. E o empenho daquele povo, a felicidade de estar ali na presença de Deus, fazendo a ordenança de Deus, né? Eu vejo isso com uma alegria tremenda, né? E aqui nós estamos aqui num período, talvez fazendo pouco, né? Não estamos na igreja, não estamos trabalhando, às vezes não estamos abrindo a porta, recebendo os irmãos, cumprimentando, mas o Espírito de Deus toma o lugar onde nós habitamos, querido, né? Então aquele momento ali era um tabernáculo, era uma forma física, mas quando chega no versículo, quando eles terminam aquela construção, quando eles terminam tudo no lugar ali, a glória do Senhor vem e enche todo o lugar. Querido, da maneira que quem estava dentro não conseguia sair e quem estava fora queria entrar. Essa é a presença de Deus, porque ela toma todo o lugar. E quando toma todo o lugar, ela toma a minha vida e a sua vida, e a gente é transformado na presença de Deus. E é uma alegria muito gostosa estar na presença de Deus, meu querido. É uma alegria assim que não tem comparação alguma nesse terreno que nós estamos aqui, nessa terra, né? E nós cremos que ainda coisas melhores virão. Se Deus tem cumprido as suas promessas até agora, então o final vai ser ainda muito mais maravilhoso, que é a vida eterna com Ele. Então nós temos que crer e temos que absorver o máximo da presença de Deus em nós, porque Ele habita em nós, e habita em mim, e habita em você. E eu quero cantar essa canção, me lembrei dessa canção, e eu acho que você vai lembrar também, um pouquinho antiga, e eu quero que você cante aí na sua casa também, amém? Vamos adorar o Senhor então. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti
Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diga assim, ó. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Amém, querido? O Espírito do Senhor enche a sua casa, enche o seu espírito, em nome de Jesus. Nós voltamos aqui nessa noite, em nome de Jesus, para darmos continuidade àquele assunto que nós iniciamos a semana passada, cujo tema dado é educação financeira à luz da Bíblia, não é? Você que nos acompanhou aí a semana passada, já entendeu que não se trata aqui o nosso objetivo de te deixar rico aos olhos dos homens, mas também verdadeiramente de nós constituirmos um patrimônio no céu, onde os ladrões não podem roubar e onde as traças não podem corroer. Esse é o nosso objetivo, que nós sejamos ricos para Deus. Amém? E é desse jeito que eu quero pedir a você, se você tiver uma Bíblia na sua casa, abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19 a 21, são palavras do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então leia conosco lá, vou pedir ao Sidney, quando possível, jogar a primeira tela lá para nós. Mateus, capítulo 6, versos 19 a 21. É bom você ter uma Bíblia, a gente está preparando lá para lançar, mas é bom você ter uma Bíblia também, né? E faça a leitura dela na sua casa. Vamos ler juntos então? Olha o que está escrito aí, ó. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Amém? Então, meus amados irmãos, semana passada, se você nos acompanhou, se não acompanhou, os vídeos estão aí dispostos no nosso Facebook, no YouTube, fique à vontade para vê-los quando você conseguir. Mas a semana passada a gente trabalhou um pouco a questão financeira quando ela é um problema, né? Então a gente falou algumas coisas, né, a respeito disso, quando o dinheiro é inexistente, quando ele é pouco e quando ele é sempre insuficiente. Demos um diagnóstico e apresentamos um possível remédio para essas situações. E aí então nos detivemos mais na questão do orçamento familiar e eu terminei aquela exposição dizendo que se você se convenceu, né, que é bom, que é saudável você manter um controle, né, um orçamento familiar por escrito, que seja completo, que te dê visibilidade completa, né, dos seus gastos, das suas entradas. Isso pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus
para dar para você paz e descanso, tá bom? E nós falamos então disso, e hoje eu quero falar quando o dinheiro é uma bênção. Se semana passada nós falamos quando o dinheiro é um problema, né? Hoje eu quero falar quando o dinheiro é uma bênção, tá? E eu quero começar dizendo que, embora o dinheiro tenha uma capacidade muito grande de expropriar da gente aquilo que temos de pior, aquilo que a raça humana tem de pior, a cobiça, a ganância, a trapaça, tudo por conta do ouro, tudo por conta do dinheiro, o dinheiro em si não é mau. O dinheiro, quando bem utilizado, ele pode sim glorificar a Deus e fazer maravilhas, né? O poder de fazer o bem com o dinheiro é muito elástico, é muito grande. Nas mãos do filho e da filha de Deus, o dinheiro ele pode se transformar em comida para as pessoas que têm fome, da mesma forma que ele pode se transformar em água para as pessoas que passam sede, da mesma forma que ele pode se transformar em roupa para as pessoas que estão nuas. Ele pode dar pouso ao viajante e ele pode se constituir também em um lugar seguro ao estrangeiro. Por meio do dinheiro, nós podemos parcialmente suprir a falta do marido para a viúva e parcialmente também suprir as necessidades das crianças que, porventura, ficaram órfãos. Então, o dinheiro pode servir, sim, para a defesa da justiça, para a defesa dos necessitados, para levar o médico ao doente e remédio para aqueles que têm dor. O dinheiro pode servir, então, basicamente como olhos para aqueles que estão cegos, não é verdade? Nesse sentido, o dinheiro, ele serve para a glória de Deus. Então, se o dinheiro, nós começamos a nossa exposição da última semana dizendo, era motivo de guerras, a ele também pode servir para a glória de Deus. Vou pedir ao Sidney, joga a segunda tela aí, o dinheiro como veículo de generosidade para nós, por favor. E é isso que nós vamos falar hoje, né? O dinheiro como um veículo de generosidade. O dinheiro, quando ele é usado para um bem maior, para um propósito maior do que um propósito meramente pessoal. E aí, meus irmãos, o dinheiro, quando ele se alinha a um espírito generoso, ele glorifica a Deus e ele alegra com muito mais intensidade o coração do seu portador. Tá bom? Então, volta aqui comigo. E eu quero então desenvolver um pouco daquilo que nós falamos a semana passada. Na minha modesta opinião, eu não conheço outra frase que melhor poderia nos guiar na vida financeira do que uma frase do Wesley, que diz assim, nós vimos a semana passada, pode jogar na tela aí, Sidney, por favor, quando diz assim, ganhe o máximo possível, poupe o máximo possível e doe o máximo possível. Hoje eu quero trabalhar aqui rapidamente algumas maneiras. A semana passada nós lançamos as bases de como fazer isso acontecer na nossa vida. Hoje eu quero trabalhar aqui outros princípios práticos do nosso cotidiano para que a gente consiga também trazer à existência. Essa aqui para mim é uma brilhante compilação aí que deve nos motivar na nossa vida financeira, tá? Então eu vou falar algo que eu achei em um texto de um homem chamado Charles Edward White, em que ele comenta os princípios bíblicos de Wesley, né, contidos nessa frase, tá? Então a primeira regra é ganhe o máximo que puder. Ganhe o máximo que puder. E eu quero convidar você, meu querido, a ser conhecido como alguém que trabalha, muito, né? Como a Bíblia diz, né? Para nós tomarmos o exemplo ali da formiga, como a Bíblia diz, que Deus trabalhou na sua criação até que no sétimo dia Ele descansou, tá?
Mas Wesley dizia isso, dizia então para as pessoas ganharem o máximo que puder, mas que elas também tivessem cuidado para que nessa jornada de ganhar o máximo que puder, não prejudicar a própria alma, o próprio corpo e a própria saúde, nem tampouco prejudicar a saúde e a mente e a alma de terceiras pessoas, né? Então, por exemplo, 300 anos atrás, Wesley proibia, Wesley testemunhava contra o ganho de dinheiro de empresas que poluíam o meio ambiente e que causavam danos aos trabalhadores. Com isso eu quero dizer o seguinte, eu quero que você entenda que nós recebemos uma recomendação de ganharmos o máximo que puder, e não simplesmente ganharmos o máximo. Ganharmos o máximo que puder. E esse puder representa para a gente alguns limites, né? E eu vou citar pelo menos 2 limites aqui. Um dos limites é ganhar o máximo enquanto você respeita a sua saúde e a saúde das pessoas que estão ao seu redor e a saúde de todos, né? E aqui eu preciso lembrar o seguinte, Wesley viveu 300 anos atrás na Inglaterra, e a Inglaterra naquele momento passava pela primeira revolução industrial da história do mundo. Wesley ainda não conheceu a sociedade de consumo que nós conhecemos, em que as coisas são produzidas em massa, né? Então começava-se ali aquele êxodo rural frenético, as pessoas no campo passando fome, passando necessidade, iam para as cidades porque começavam a surgir nas cidades as grandes indústrias, né? E tudo começa ali em torno da indústria têxtil, em primeiro lugar. De maneira que naquele movimento incipiente de industrialização não havia ainda uma regulamentação trabalhista, né? Então crianças, idosos, muitas pessoas trabalhavam muitas horas a fio, quase que em um regime escravocrata, em condições subhumanas. Se elas se machucassem, elas simplesmente eram substituídas por outras pessoas sem qualquer garantia, sem qualquer previdência, sem qualquer respaldo financeiro, né? E sem qualquer respaldo até humanitário. Então, dentro daquele sistema bastante perverso das relações entre as pessoas, começam a surgir os primeiros movimentos sindicais. O sindicato nasce daquele período e é bem verdade que 100 ou 200 anos depois os sindicatos vão ser alienados à ideologia marxista, tá? Mas isso é outra coisa, eu estou falando aqui do começo do movimento industrial e aqueles primeiros sindicalistas surgem, sabe de onde? Do movimento metodista. É de dentro da igreja, é de dentro do movimento metodista que se preocupava com as condições das pessoas, principalmente daqueles trabalhadores mais necessitados, que vão surgir as vozes em defesa daquelas pessoas que estavam sendo exploradas, né? De modo que não bastava ao proprietário, né, ao senhor dos meios de produção, para usar a linguagem de Marx, não bastava ao proprietário ganhar o máximo que pudesse, não, ele tinha um limite. E o limite era a dignidade das pessoas que trabalhavam para ele, né? Um outro exemplo sobre saúde, Wesley expulsava das comunidades metodistas quem vendia bebida alcoólica, porque a Inglaterra estava naufragada em rum, e você sabe os problemas que o uso indiscriminado de álcool pode trazer dentro de casa e para uma sociedade, tá? Esse é um dos limites, né? Você pode ganhar o máximo que você quiser, mas você tem que impor ali um limite. A sua saúde tem, quando a pessoa trabalha em sacrifício da sua saúde, sacrificando a sua família, quer dizer que você já ultrapassou a linha do cuidado, né, e da sabedoria e do bom senso. O segundo limite, para ganharmos o máximo que puder, é o limite da moral e da ética, não é? Wesley vai ser um dos indutores ou fomentadores ou mentores, talvez,
de William Wilberforce. William Wilberforce é um político britânico, filantropo, que se converte ao cristianismo já com alguma idade, e passa a trocar cartas com Wesley, e ele começa então, ele acredita no movimento abolicionista da escravatura, e o Wesley então vai dar força para ele após várias derrotas no parlamento inglês. O Wesley insiste em dizer para ele que aquele sistema escravocrata nada mais era do que uma fórmula de opressão maligna, e que ele deveria continuar lutando contra aquilo até que a Inglaterra, no início do século XIX, edita o seu primeiro ato legal proibindo os navios negreiros, o comércio de pessoas a serem escravizadas. Isso rendia enormes fortunas para traficantes de pessoas. Como até hoje existe tráfico de pessoas naquele sistema muito mais, e o metodismo se posiciona então. Você precisa ganhar o máximo que você puder, mas você não pode ganhar explorando as outras pessoas dessa maneira, né? Rompendo as barreiras da ética, da moral e assim sucessivamente. Bom, queridos, com isso eu quero dizer o seguinte, que nós devemos ganhar o máximo de dinheiro, mas esse ganhar o máximo de dinheiro não é a qualquer custo. É dentro dos padrões de verdade, de justiça. Dinheiro que é ganhado com mentira, com trapaça, com sonegação, com estelionatário, né? Não glorifica a Deus e não retorna para a humanidade em forma de bênçãos. No final aqui eu quero trazer alguns exemplos de bons empregos de dinheiro, né? Mas então nós estamos falando sobre as regras wesleyanas, né? Ganhe o máximo que puder. Já dissemos aqui então, ganhe o máximo que puder, com cuidado para não ultrapassar barreiras indevidas, tá? A segunda regra é poupe o máximo que puder, não é isso? E Wesley insistia então com os seus ouvintes para não gastar o seu dinheiro com o objetivo de satisfazer a concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. É o que está escrito lá em 1 João, capítulo 2, versos de 15 a 17. Está escrito assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Wesley pregava contra, então, meus queridos, o uso de comidas caras, de roupas luxuosas e de móveis extravagantes. Nas palavras dele, cortem todas essas despesas, desprezem as iguarias e a variedade, estejam contentes com o que a simples natureza requer. E Wesley então, ele argumentava duas razões para que os crentes comprassem somente o necessário, né? Que palavra mais atual que essa eu desconheço, mas que os crentes comprassem então somente o necessário. Duas razões. A primeira, óbvia, para que não desperdiçassem dinheiro naquilo que é vão, naquilo que é inútil, né? E a segunda, para que os desejos insensatos, típicos do coração humano, não aumentassem. Dizia Wesley que uma simples observação da vida, 300 anos atrás, para ver como a natureza humana pouco evolui ou nada evolui. Ele dizia o seguinte, que satisfazer um desejo necessário, satisfazer um desejo desnecessário só tem um resultado, que é tender a aumentá-lo, né? Então aquele antigo pregador, ele destacava que quando as pessoas gastam o seu dinheiro em coisa que de fato elas não precisam, o que elas passam a desejar elas começam a desejar mais coisas que elas não precisam. Ou seja,
em vez de satisfazerem os seus desejos com aquelas coisas que não precisam, elas somente fazem aumentar os seus desejos, né? E aqui Wesley dirigia uma palavra específica para os pais em relação aos filhos, porque diz ele que como pastor de multidões, ele via pessoas que viviam assim de maneira modesta para si mesmas, mas eram muito mais indulgentes em relação aos seus próprios filhos. E ele dizia: pais, vós que estáis bem intencionados, vocês comprariam mais orgulho e cobiça, mais vaidade, tolice e desejos prejudiciais aos seus filhos, se vocês soubessem que vocês estão fazendo isso, né? Por que vocês teriam um gasto extra no pequeno orçamento de vocês, simplesmente para lhes trazer mais tentações e ciladas, só para que os desejos desnecessários dos seus filhos aumentassem, né? Então, dessa maneira, Wesley propunha que nós poupemos o máximo possível. Como a gente poupa o máximo possível? Gastando somente o necessário. Gastar com coisas desnecessárias, em primeiro lugar, é inútil, e em segundo lugar, só tende a aumentar o desejo pelas coisas desnecessárias e nunca satisfazer, tá bom? Então, primeira regra, ganhar o máximo possível. Segunda regra, poupar o máximo possível. Terceira regra, doar o máximo possível, né? Não é para a gente poupar indefinidamente, não é para a gente ganhar indefinidamente, mas essas duas primeiras regras, elas têm agora essa válvula para que elas se tornem completas, né? Doar o máximo possível. A versão de Wesley é que a oferta de uma pessoa, né? Ele fala, isso é uma pregação, ele está se dirigindo à igreja, ela deve começar, e aqui eu estou usando intencionalmente a palavra começar. A oferta de uma pessoa deve começar pelo dízimo, né? Ele diz àqueles que não dizimam, abre aspas, não há dúvida de que vocês têm colocado o seu coração no ouro, na prata humanas, né? E advertia que só havia ali um caminho para que essa forma de comportamento fosse torrada debaixo do fogo de Deus. E o fogo de Deus, ou ele serve para nos purificar, ou ele serve para nos consumir, né? E esse fato de a oferta começar pelo dízimo, eu estou lendo um livrinho que chama Deuses Falsos, do Timothy Keller, é um pastor contemporâneo de Nova York, é a mesma ideia dele, né? Ele disse assim: às vezes, vira e mexe, eu sou interpelado por algum membro lá da igreja que me pergunta: pastor, o senhor concorda que no Novo Testamento, o senhor acredita que no Novo Testamento ainda existe a necessidade de doarmos 10% da nossa renda anual, né? Aqui no Brasil a gente pensa em renda mensal, o americano pensa em renda anual. E ele diz assim: o senhor não concorda com isso, né? E o Timothy Keller respondeu, está lá no livro lá, ele falou assim: não, lógico que não. E a pessoa então, né, parece que fica mais tranquilizada porque não vai precisar doar os 10%. E ele diz assim: cara, eu acho que o Novo Testamento ele não diz com a mesma clareza que o Antigo Testamento acerca da necessidade de você retornar 10% do seu patrimônio, das suas entradas para Deus. E aí o Keller diz assim: agora eu vou te explicar por quê. Então raciocina comigo. Nós, do Novo Testamento, recebemos mais revelação de Deus ou menos revelação de Deus? Nós recebemos mais graça e verdade da parte de Deus ou menos do que os crentes do Antigo Testamento? E o Keller vai dizer que nesse momento o que ele recebe como resposta em geral é um silêncio constrangedor. Aí ele diz assim: bom, e você acha então que nós estamos com maior débito em relação à graça do que eles? Você considera que Jesus deu 10% da sua vida para nos salvar, né? Então ele vai dizer o seguinte, que o dízimo é o padrão mínimo do crente. O dízimo é questão de Moisés. Se o cara está ainda preocupado se ele dá ou se ele não dá o dízimo,
Ele está atrasado pelo menos 2000 anos. O padrão do dízimo é o mínimo para o crente. Por quê? Porque certamente eu e você não gostaríamos de estar em uma posição de contribuir com uma parte da nossa renda, menor ou igual, do que aqueles que obtiveram da parte de Deus uma revelação da graça infinitamente maior do que eles tiveram, né? Mas então, voltando ao Wesley, ele vai dizer o seguinte: a verdade, segundo estampada no Novo Testamento, é que todo o dinheiro, eu vou ser muito claro, dos crentes pertence a Deus. Jesus nos comprou, e Jesus nos comprou por completo. Portanto, o meu tempo dedicado a Deus não pode ser domingo à noite, isso não tem nada a ver, isso é religião, isso tem nada a ver com salvação. Tudo o que temos, tudo o que somos, vem de Deus, e Ele nos recomprou, e nós queremos que tudo o que temos e tudo o que somos volte para Ele, para que nós passarmos com Ele toda a eternidade. Se é tudo, não é a 10ª parte, né? Então Wesley propunha que os crentes devem usar, e aqui você tem que ter muita sabedoria para não confundir igreja com o reino de Deus. Os crentes devem usar 100% da sua renda da forma como Deus direcionar. Numa compra, numa venda, numa entrada, numa saída. E como Deus direciona os crentes a usarem a sua renda, Wesley propõe então uma ordem de valores a reivindicar o nosso crédito. Em primeiro lugar, como usar a nossa renda de maneira alinhada com a vontade de Deus. Em primeiro lugar, Wesley dizia o seguinte: providencie todo o necessário para você e para a sua família. Está lá em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Tá? Então, providencie tudo o que for necessário. Tá? Se você crê, Mateus 6,33, né? Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas necessárias que os gentios correm atrás desesperadamente, Deus vai suprir você. Isso é promessa do Senhor. E aqui o que o Wesley está dizendo é o seguinte: providencie o necessário para você e para a sua família. E o necessário não é somente o imediato. E aqui você tem que pegar um gancho com a palavra da semana passada, porque você também tem que ter em conta uma poupança para tempos de crise. Isso também faz parte do necessário, tá? Primeiro lugar, então, na ordem de reivindicação do patrimônio do crente. Primeiro lugar, vai para você e para a sua família, para que você viva modestamente de acordo com as suas necessidades, tá? Segundo lugar, esteja satisfeito com o básico. Contentai-vos com o vosso soldo. É a palavra de Paulo aos soldados, né? De Paulo não, do João Batista. Estejam satisfeitos com o básico. 1 Timóteo capítulo 6, verso 8 diz assim: tendo porém sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, né? Estejam satisfeitos com o básico. O que é o básico? Alimentos, vestuário e moradia. Isso era o básico, né? Para aquela comunidade apostólica dos tempos de Jesus, para a comunidade wesleyana, e eu acredito que talvez não tenha mudado muito para nós hoje. Wesley vai dizer o seguinte, que tudo aquilo que nós temos, que vai além disso, do ponto de vista apostólico, se chama riqueza, né? Então, se você tem mais do que isso, para essas finalidades, do ponto de vista bíblico, você é rico e você já tem com o que repartir com o próximo, tá? Então, como Deus nos orienta a investir o nosso patrimônio? Em primeiro lugar, guardando para você e para a sua família, para suprir o básico de vocês. Em segundo lugar, estejam satisfeitos com o básico, para que
isso a indústria de marketing e a nossa sociedade consumerista é extraordinária nisso, porque as necessidades são diferentes para cada um, porque a indústria está montada para criar em nós necessidades artificiais. Então você tem que ter muita sabedoria de Deus para entender o que é necessário e o que é supérfluo. Terceiro lugar, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, tá? Então você que tem para o seu básico, para a sua família, e que se contenta com o básico, o que passar disso é para os demais. Em terceiro lugar, principalmente para os da família da fé. Gálatas 6:10 está escrito assim: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, tá? Então aqui você tem os 4 níveis. Como que você gasta o seu patrimônio? Suprindo as suas necessidades dos seus familiares, contentando-se com o básico. Em terceiro lugar, suprindo as necessidades daqueles da família da fé. Em quarto lugar, suprindo as necessidades de todas as pessoas. Usando o dinheiro dessa maneira, nós cairemos em um caráter generoso, utilizaremos os recursos que Deus nos deu com mordomia cristã excelente, glorificaremos a Deus e encheremos o nosso coração de alegria e de significado, tá? Porque Deus vai usar você para um propósito, né? Wesley sabia que no cotidiano esses 4 passos, essa ordem poderia não ficar tão clara. Então ele propõe 4 perguntas, né, para ajudar os seus ouvintes a decidir como gastar o seu dinheiro. Essas 4 perguntas eu quero jogar na tela para ler junto com você. Sidney, você pode jogar por favor aí? As 4 perguntas para ajudar os ouvintes, os crentes, a decidirem como gastar o seu dinheiro. Pode pôr. E essas perguntas vão dizer o seguinte, ó. Primeiro, né, faça essa pergunta sempre que você tiver com dinheiro na mão para gastar. Ao gastar o dinheiro, eu estou agindo como se o possuísse, como se o dinheiro fosse meu e fosse só para mim, ou como se eu fosse curador de Deus, administrador das coisas de Deus, né? Esse é um ponto. Segunda pergunta: o que as Escrituras exigem de mim ao gastar o dinheiro dessa maneira, né? Isso afugenta a tentação de eu gastar o dinheiro sem que Deus esteja dizendo para eu gastar o dinheiro. E se Deus não está dizendo para eu gastar o dinheiro, ou eu vou gastar em meu benefício, e isso não vai satisfazer, né, os meus interesses mais profundos. Então essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta: posso oferecer essa compra como um sacrifício a Deus? Será que esse investimento que eu estou fazendo é algo que vai glorificar o nome do Senhor, que vai abençoar a minha vida e a vida das outras pessoas? Quarta pergunta: Deus me recompensará por esse gasto na ressurreição dos justos? Essa é a pergunta, então, esse é o conjunto de perguntas que Wesley fazia. Olha que coisa interessante, né? Por isso que ele vivia lá com as suas 28 a 30 libras anuais até o final da vida, porque todo gasto que ele fazia, ele se perguntava se aquele gasto repercutiria de alguma forma na ressurreição dos justos, né? Para a glória de Deus e ali para o seu benefício espiritual. Amém? Então, queridos, o que ele fazia, o que ele propunha? Ele propôs uma oração. Eu não quero que você copie essa oração como uma ladainha, mas eu quero que você parta dessa oração como princípio, porque vejo ela muito saudável. Depois você pode até congelar a imagem aí na sua casa, mas eu quero fazer essa oração junto com você, né? Antes de realizar a compra. Joga na tela aí, por favor, Sidney, a oração aí do John Wesley, né? Antes de realizar uma compra. Ele diz assim, ó, pode pôr, Sidney, fazendo favor, a tela do John Wesley, da oração dele. Senhor, tu vês que estou para gastar esta quantia naquela comida, naquela roupa ou naquele móvel. Tu sabes que estou agindo com sinceridade nessa questão, como um mordomo de teus bens, gastando uma porção dele desta maneira.
em conformidade com o desígnio que tu tens ao confiá-los a mim. Sabes que faço isso em obediência à tua palavra, conforme tu ordenas e porque tu o ordenas. Peço-te que isso seja um sacrifício santo e aceitável a ti, por meio de Jesus Cristo. Dai-me testemunho em mim mesmo, de que por meio desse esforço de amor, serei recompensado, quando tu recompensares a cada homem segundo as suas obras. Cara, isso é tremendo, é ou não é? Isso é maravilhoso, né? Se nós aprendermos a manipular o nosso dinheiro com base nesses princípios, eu creio que nós viveremos algo maravilhoso que Deus tem sonhado para as nossas vidas, tá? E eu quero encerrar a fala de hoje trazendo 4 exemplos, tá? E o primeiro exemplo que eu quero, 4 exemplos de boa versação do dinheiro, de boa visão do dinheiro, né? De boa administração do dinheiro, de bom emprego do dinheiro. Você vai ver que maravilhoso. Isso eu quero inspirar você a usar o seu dinheiro como um veículo de generosidade para a glória de Deus, porque isso vai fartar o seu coração de alegria, tá? O primeiro exemplo eu tiro de um filme de Bollywood, um filme indiano de 2018 que eu assisti com a minha esposa semana passada, que se chama Padman. Padman é a história da quebra de alguns tabus, né? Se você pegar na internet, você vai ver que é a quebra de um tabu, que é Pad significa absorvente, é o famoso mods feminino. E era um assunto, até hoje, tratado como um tabu na cultura indiana, na cultura islâmica e talvez algumas outras culturas no mundo, tá? A Índia, só para você ter uma ideia, ela tem hoje, segundo o censo de 2020, quase 1 bilhão e 400 habitantes, 400 mil habitantes. Responde sozinha por praticamente 18 a 19% da população do mundo. É o segundo país de maior número de habitantes. Estou dizendo isso pelo seguinte: pouco menos de 50% dessa população é mulher. Por quê? Há muitos abortos seletivos, porque a mulher lá tem menos valor do que o homem. A mulher, quando ela vai dar à luz, quando ela engravida, ela faz uma série de mandingas para que o filho nasça homem e não nasça mulher, porque a mulher ainda é mais desvalorizada naquela cultura. E uma das coisas que ainda é um tabu naquela cultura é a questão da menstruação, né? E esse filme fala de um fato verídico, de um homem que se apaixonou e se casou com uma mulher de um indiano. O nome dele o apelido dele era Lakshmi, e ele se casa com uma moça que se chama Gayatri, né? São os nomes dele lá, desculpa aí a pronúncia errada. Mas o que acontece? Recomendo você assistir o filme, vou contar até a metade do filme, tá bom? Que é até onde me chama a atenção para ver como é que ele mexe com o dinheiro. Quando ele se casa, ele vê que a mulher dele, ele, a mãe e algumas irmãs e a esposa dentro da casa dele, uma casa muito simples, muito humilde, e ele percebe que alguns dias por mês a mulher vai dormir fora de casa. E ele fica indignado com aquilo, até que ele tenta arrancar da mulher de alguma forma, as mulheres todas da casa olhando bravo para ele, e a mulher vai falar para ela com extrema vergonha que ela está menstruada. E eles entendem aquele período menstrual como impureza, então a mulher é obrigada a dormir no quintal. E ele cresceu antes de casar, ele nem via que as irmãs e a mãe dele faziam isso. Ele percebeu isso quando a mulher não dormiu mais com ele, né? E ele então começa ali a investigar alguma coisa a respeito, e ele percebe que a mulher então, ela se limpa com um trapo, com um pano extremamente sujo, que poderia causar para ela muitas doenças, e ele fica indignado pelo fato dela ter que dormir fora de casa, dormir no quintal, e fica indignado por ela então se limpar com aquilo. Então ele vai comprar um mods, ele vai comprar um absorvente, ele vai à farmácia, pergunta pelo preço, 55 rublos, um preço exorbitante para um trabalhador normal. Ele não tem dinheiro, ele tem que pegar dinheiro emprestado com um amigo, ele compra o absorvente, chega em casa muito feliz, né? Dá para a mulher dele, e a mulher dele se recusa a usar.
porque aquilo, o absorvente naquela cultura é algo impuro, é algo que não deve ser usado. E ela diz o seguinte: eu não vou usar isso porque é uma vergonha, em primeiro lugar, e em segundo lugar porque é muito caro. Você pegou o dinheiro do leite para comprar absorvente, não tem cabimento. E suas irmãs e sua mãe vão ficar sabendo, né? E como eu faço se só eu usar? Então ela não usa, porque é muito caro. Então ele pega, ele abre aquilo e ele começa a tentar estudar. Ele é muito inteligente, ele começa a tentar estudar como é que era feito aquilo e ele tenta fazer. E então ele faz baratinho, pega lá o algodão, passa em umas folhas, dá para a mulher e fala assim: então você vai usar esse aqui que eu fiz, esse aqui é baratinho. E depois de muito tentar convencer a mulher usa, não dá certo. A primeira vez ela fala que nunca mais vai usar, ele se esforça, fala com ela, faz uma segunda vez, ele tenta melhorar, põe um pouco mais de algodão, não dá certo, né? Até que a mulher manda ele parar com isso, que ele está obcecado com esse tema, e aí a mulher não experimenta, quem vai experimentar é ele enche a cueca dele, ele põe uma calcinha, enche a calcinha de sangue de cabra e o mod dele não dá certo, aquilo vaza e ele é julgado pela sua comunidade, porque todos estão falando que ele estava fazendo umas coisas lá de bruxaria, de feitiçaria, né? Você imagina você pegar um homem naquele estado, né? Com calcinha cheia de sangue nas pernas. Mas ele então é humilhado de todas as formas, existem muito mais coisas no filme, ele é humilhado de todas as formas, ele vai embora da comunidade, os irmãos da esposa, ele amava a esposa dele, ele queria o bem para a esposa, levam a irmã embora, ela está no ápice da humilhação, ela então se propõe a ir embora de casa, e ele sai da comunidadezinha dele com o firme propósito de desenvolver algo que fosse bem para sua esposa. Pois bem, depois de muito tentar, ele passa por muitas enrascadas, dificuldades, fato verídico, né? Ele consegue desenvolver. E aí ele já ganha notoriedade, ele ganha um prêmio nacional de inovação, ele consegue desenvolver. E nisso tem uma mulher que se aproxima dele, né? Cadê o nome dela? Que se chama Pari. Ela então faz o uso, é adequado, ajuda ele desenvolve a máquina, ele desenvolve o produto, e ela então quer ajudá-lo. E num dia à noite lá ela vai chegar para ele e falar assim: parabéns, você ficou milionário, é isso aqui que me interessa, tá? Você ficou milionário, porque com certeza alguma grande empresa do nosso país vai usar a sua ideia, e você vai patentear isso, e você vai ficar milionário, você é um homem rico. Ele para pensar e fala assim: não, mas eu não quero isso, porque a minha esposa não usou, porque era algo caro. Se eu for vender para o pessoal ganhar lucro e eu ficar muito rico, o negócio vai continuar caro, está errado. Porque muitas mulheres do meu país, cerca de 10% da população, são mais de 600 milhões de mulheres, só 10% da população usava. Ele falou: não é isso que eu quero. Eu quero que as mulheres do meu país entendam que isso aqui não é impuro, isso aqui não é algo enfeitiçado, isso aqui é algo bom para a saúde delas, e elas têm que usar. E ela fala: não, você está louco, eu estou bêbada, e você está falando coisa com coisa. E ele fala para ela, fala assim: eu não quero. E o sonho daquele homem naquele dia, sabe qual foi? Ao invés de vender a sua patente para alguma grande empresa e ficar multimilionário, como talvez a maioria das pessoas do mundo fariam, o sonho dele é o seguinte: assim, eu quero que as mulheres usem, é barato e bom, né? Ele conseguiu, era 55 rúbias, ele conseguiu fazer por 2 rúbias, quase 30 vezes mais barato do preço original, ele consegue abaixar. E ao mesmo tempo ele quer dar dignidade para as mulheres. Então o que eles começam a fazer no interior da Índia? Ele começa a fazer várias máquinas, e as próprias mulheres então, que eram objeto de desprezo nas suas comunidades locais, começam a fabricar os seus absorventes, e elas começam então, as sacoleiras, né, a venderem os absorventes na sua comunidade. E esse filme se passa em 2001, 20 anos depois. Aquele índice que era 10%, hoje já é quase 20% de mulheres na Índia usando absorventes. Ou seja, se são 600 milhões de mulheres, quase 60 milhões de mulheres passaram a usar um produto bom e barato porque um homem se recusou a ficar milionário, mas se comprometeu ali a dividir a sua ideia
para o bem de todas, né? Ele tem dinheiro para ele vive uma vida modesta, né? Esse homem foi para a Organização das Nações Unidas, esse homem foi para Nova York e virou capa das maiores revistas do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, e lá da onde ele estava, e depois de muito sofrer, ser desprezado, ele passou a ser considerado um herói dentro da sua comunidade, e o filme termina como você vai assistir depois, tá? Mas isso é um exemplo que nos inspira. Nos inspira porque um homem ali entendeu que ele não está escravo do dinheiro. Não, mas ele teve uma ideia brilhante e ele pôde repartir essa ideia para que milhares, milhões, dezenas de milhões e no futuro centenas de milhões de mulheres tivessem uma vida menos sofrida, um pouco melhor, né? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, movimento de doação de fortunas enquanto vivo, movimento chamado Giving While Living, né? Gostaram do meu inglês? Giving While Living. Esse é um movimento, eu li na revista Exame dessa semana, é um movimento encabeçado por Charles Finney. Não é o Charles Finney que você conhece lá, avivalista do século XIX, não. Esse Charles Finney, não sei como fala direito, mas é Finney. Ele tem 89 anos e ele é o fundador de uma loja muito famosa. Quem frequenta aí os ambientes internacionais dos aeroportos, com certeza já viu, que é a Duty Free, né? Uma loja muito famosa, tem praticamente aí todos os aeroportos internacionais do mundo. E ganhou muito dinheiro, bilhões de dólares. E essa semana ele encerrou a sua empresa de filantropia chamado Atlantic Philanthropies, ao realizar um sonho inusitado. Essa era a manchete lá da Exame. Ele doou toda a sua fortuna enquanto vivo. Foram 8 bilhões de dólares encaminhados para fundações, fundos de caridades, universidades, pesquisas, né, para o conhecimento de doenças, desenvolvimento de remédios, ações sociais afirmativas para garantia de direitos públicos fundamentais, de direitos individuais fundamentais. Uma coisa linda que ele fez com o seu dinheiro enquanto vivo. Diz a revista que ele doou cerca de 375.000% do seu patrimônio que ele permaneceu consigo para viver modestamente com a sua esposa em São Francisco, na Califórnia, em um apartamento. O que acontece com a vida desse homem? Ele se tornou inspiração e objeto de citação contínua de 2 das maiores personalidades do planeta. São 2 mega bilionários também, você conhece, um deles é o Bill Gates, fundador da Microsoft, e o outro é ninguém mais, ninguém menos do que Warren Buffett, o mito, né, o maior investidor de Wall Street. E o próprio Warren Buffett, hoje, ele se encontra numa cruzada para convencer os maiores bilionários, os homens mais ricos do planeta, a doarem pelo menos metade da sua riqueza, da sua fortuna, enquanto vivos, né? Valendo-se da ideia do Finney. Porque o que o Finney fala? Gente, o que esses homens faziam de melhor? Na maioria das vezes, quando eles morriam, abria-se uma fundação, eles pegavam o patrimônio deles, depois de morto, jogavam numa fundação e aquela fundação cumpria um papel social. Eles dizem, gente, é muito melhor a gente, enquanto vivo, controlar a nossa doação e ver, observar os frutos da nossa doação. Né? Essa é a ideia dele, então, para que essas pessoas não acumulem indefinidamente. Nós estamos falando de uma quantidade exorbitante de dinheiro que em muitas vidas eles não conseguiriam gastar, né? Ou dificilmente conseguiriam gastar para eles mesmos, né? A não ser que fosse patrimônio que eles não fossem usar. Então eles estão sendo aí convencidos a doar as suas fortunas enquanto vivem, e a gente tem esse exemplo aí do Charles Finney, tá? Terceiro exemplo, caminhando para o nosso final, eu vou dar os 4 exemplos e vou encerrar, tá? Terceiro exemplo, ontem eu participei de uma reunião com alguns empresários do Brasil e algumas autoridades. E nessa reunião, um dos preletores foi um irmão na fé nosso chamado Edward Ong, né? Foi por computador, fiz lá de casa.
Esse irmão é de Singapura e ele é um empresário, né? Hoje muito bem sucedido, passou lá os perrengues dele, mas ele se converte aos 40 anos de idade e ele frequenta a igreja do Edmund Chen. É um livrinho que eu estou trabalhando com a liderança da nossa igreja, é dele, chama Discipulado Radical. E esse irmão é lá da igreja do Edmund Chen. E aqui o Eduardo, ele fala que ao se converter, ele recebe um chamado de Deus. Como empresário, ele deveria usar a sua empresa para revitalizar áreas devastadas. Ele usou a expressão áreas em cinzas, tornando-as belas, né? Esse é olha que chamado lindo. Ele recebeu esse chamado, né? Em 1984, ele está vivo, ele teve para nós a palestra ontem. Ele aplicou esse chamado em primeiro lugar na Malásia, né? Havia uma área ali de 175 hectares, que era um grande lixão a céu aberto em praias da Malásia, e ele então recebe a autorização do governo para fazer um aporte muito alto e construir ali um resort 5 estrelas. Entretanto, na construção desse resort, ele nunca deu um centavo de propina. Isso foi algo que dificultou, mas ele construiu o seu resort e o seu resort estava em funcionamento. O problema é que ele pegou muito dinheiro emprestado para fazer o resort, e quando veio a crise em 2008, né, aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos que impactou o mundo inteiro, teve o problema que o dinheiro que ele pegava emprestado era em dólar, e o dinheiro que ele recebia era na moeda local. A moeda local desvalorizou muito, o dólar valorizou muito, e a dívida dele explodiu. E todos os amigos dele então disseram para ele: cara, você faliu, você não tem mais como, não existe a menor possibilidade. Ele tinha uma dívida de 750 milhões de dólares para ser paga, e não tinha como ser paga. Pois bem, foi um período, ele contando, né, com mais detalhes, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas foi um período que para ele foi muito difícil, ele ficou sozinho, e foi um período que Deus então trabalhou muito na alma e no espírito dele, para que ele fosse, segundo as palavras dele, educado à luz da palavra de Deus. Todos aqueles amigos que disseram que a dívida era impagável tiveram que se curvar diante do milagre, porque em 2013 ele pagou o último centavo, ele quita o último centavo da dívida dele, tá? Mas o bonito da história é que antes de 2013 ele recebe um outro chamado para fazer algo muito parecido no Timor-Leste, né? Foi indicado uma área que também era uma área de muito lixo, entulho em uma praia, uma área grande, e ele junto com alguns parceiros, eles desenvolvem um plano de construir ali 3 hotéis de luxo e um hospital, né? País extremamente corrupto, e ele entra em conflito junto com os seus parceiros para definir se a empresa vai seguir rigorosamente padrões cristãos ou se ela vai cair nas tentações típicas da carne humana, né? E o Edward rompe com os seus ex-parceiros. Os seus ex-parceiros o acionam na justiça lá na Malásia, pelo hotel da Malásia, já estava pago, né, quase. Eles perdem na Malásia, e diz o Edward que com mentiras eles entraram com ação lá em Singapura. Esse processo está, ao que parece, correndo lá em Singapura, e em nome de Jesus Deus vai fazer justiça para eles. Só que o que aconteceu ali em relação a esses hotéis, né? Ele está tentando construir esses hotéis, o alvo era construir esses hotéis em 3 anos, faz 12 anos que ele está tentando construir e não consegue, né? Governo após governo pede propina, e ele não dá. Até que aparentemente os governos entenderam que dele não vai sair qualquer coisa nesse sentido, tá? Para encurtar a história, no final do ano 2019, para você entender isso, você tem que lembrar que Timor-Leste é uma ilha, tá? E ao que parece o sistema marítimo deles lá de navegação não é bom. Então o contato maior que eles têm com o mundo, praticamente o contato que eles têm com o mundo é através da aeronáutica. E a companhia nacional de voo estava passando por maus momentos.
O Edward é chamado pelo presidente do país a assumir a companhia, né? Uma companhia deficitária, e ele pede então, ele ora com a esposa para ver se é o caso deles assumirem. Deus dá o aval e eles assumem a companhia aérea do Timor-Leste, né? A um custo, cada voo que saía internacional era uma dívida de $50 mil que era gerada, porque era uma empresa deficitária. Novembro de 2019. Isso acontece até março de 2020, quando a pandemia determina o encerramento de todos os voos no país. E agora, no dia 26/9, daqui uma semana, ele vai retomar os voos do país. Isso vai fazer com que a economia do país volte a girar, está dependendo disso, né? E aquelas pessoas que estavam no país e que ficaram presas por conta da pandemia, vão poder finalmente visitar os seus parentes, os seus amigos, vão poder voltar à sua terra natal. E além disso, porque tinha muita aeronave disponível, ele conseguiu refinanciar as aeronaves, repactuar o leasing das suas aeronaves, de maneira que ele conseguiu reduzir muito os custos dos seus voos, e com essa redução de custo, cada voo que sair vai pagar o seu custo atual, além de cobrir as despesas que foram arrombadas desde o ano passado. É muito Deus, né? Esse é o homem que já foi 37 vezes para Israel e tem o projeto de levar água do mar Mediterrâneo para o Mar Morto. O projeto já está montado, aprovado pelo governo de Israel, né? Está orçado em $7,5 bilhões. Ele não tem esse dinheiro, mas esse ano, por conta da pandemia, o Trump está fechando um acordo de paz entre Israel, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, e para esses árabes não falta nem um pouco de dinheiro, e eles já estão divisando a possibilidade de financiar o projeto para dar cumprimento a uma antiga promessa em Ezequiel 47:12. Por quê? Porque o oceano hoje, que tem o mesmo pH do Mar Morto, ele está a 1.200 metros de diferença do Mar Morto. Então, vai ser um tubo de 9,5 de diâmetro. A água que cair nesse declive vai gerar energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser usada para dessalinização da água que está chegando. Essa água sem sal vai ser usada tanto na agricultura, por onde ela passar, para a vida das pessoas, né, que são regiões desérticas até hoje lá em Israel, e ela precisa então encher de novo o Mar Morto, que está muito abaixo. E pelos estudos, o Mar Morto precisa subir 33 metros o seu nível de água para que a quantidade de sal volte a tornar possível o florescimento de vida naquele lugar. Serão 3 anos de derramamento de água, sábado, domingo e feriado ininterrupto, até que a gente possa ver a promessa que diz que o Mar Morto vai gerar vida novamente, tá? Para encerrar, queridos, eu estou falando aqui de homens que tiveram grandes ideias, eu estou falando de homens de caráter, eu estou falando de homens que têm grandes fortunas e que colocaram as suas empresas, o seu conhecimento, o seu talento a serviço de Deus. Aí você pode estar se perguntando assim, puxa vida, mas eu sou tão pequenininho, o que isso tem a ver com a minha vida? Deixa eu te explicar uma coisa, que a maior parte da filantropia no mundo não vem das grandes fortunas, mas vem de uma massa que se constitui pelas pequenas doações. Ai, que coisa maravilhosa! Aqueles grandes homens podem sim ser mais notáveis pela quantidade de que individualmente eles aportam generosamente, mas a maior quantidade continua sendo, sabe como? Da comunhão de esforços. E aqui eu quero lembrar você que nós somos um corpo, que a igreja é muito maior do que um culto, que a igreja é muito mais do que as suas atividades internas.
Se de fato nós nos colocarmos diante da presença de Deus, nos debruçarmos diante do altar e clamarmos por sabedoria, juntos nós iremos cumprir o propósito de Deus. E você, eu e mais dezenas ou centenas ou alguns milhares de pessoas poderemos mudar a história da realidade, por exemplo, do nosso bairro, da nossa cidade e, quiçá, da nossa nação. Amém? Você crê nisso? Isso é o que Deus quer fazer com os seus recursos, com os meus recursos, desde que a gente viva, contente com aquilo que nós temos, buscando ganhar o máximo possível, poupar o máximo possível e doar o máximo possível. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu creio nisso. Amém? Eu quero encerrar com essa pergunta, meu irmão. E aí? Você está juntando tesouros nos céus? Esse é o mandamento de Jesus. Jesus diz assim: ajuntai tesouros nos céus, onde as traças não corroem, onde os ladrões não roubam. A partir de hoje a gente tem princípios bíblicos claros. Eu quero fazer isso, quero ajudar você a fazer isso, quero que como igreja nós aprendamos a fazer isso, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Se você tem algum motivo de oração e quiser compartilhar conosco, fique à vontade, a nossa equipe de oração está montada, para interceder pela sua vida. Pessoas chamadas por Deus estão aguardando os seus pedidos também para os colocar na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Não deixe de fazer parte das nossas células, de segunda a sexta-feira, às 20 horas, se você ainda não faz. Célula é lugar de cuidado, é lugar de pequenos grupos, e ali nós cuidamos uns dos outros, oramos uns pelos outros, suportamos uns aos outros, exortamos uns aos outros, e vamos vivendo, aprendendo uns com os outros. Amém, queridos? Se nós não nos vermos antes, eu vejo você no domingo que vem, mas antes eu quero orar pela sua vida. Quero orar para que essa realidade na vida desses homens seja uma realidade nas nossas vidas. Essa realidade bíblica de generosidade, de glorificação a Deus e de alegria soberana, exultante nos nossos corações, ela está disponível para mim e para você. Então, meu irmão, persevera, seja um apaixonado pelos propósitos de Deus, alinhe o seu coração com a santa, perfeita e agradável vontade de Deus, e tudo vai bem, tudo irá bem para você. Amém, meu querido? Feche seus olhos. Papai querido, eu te louvo e eu te glorifico, Pai, por essa noite de hoje, pelas tuas misericórdias, que de fato são a causa de não sermos consumidos. Meu Deus, nós não somos nada, Pai, não somos nada sem Ti. Deus, quão profundamente dependentes nós somos do Senhor. E nesse momento nós clamamos, Pai, olha para dentro do nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e arranca do nosso ser. Seja, Pai, na esfera financeira, relacional, seja em que âmbito for, Pai, que Tu tenhas plena liberdade de se mover entre nós. Glorifica o Teu nome, Papai, sobre as nossas vidas, porque sem Ti, ó Pai, nós nada podemos, nós nada somos. Cremos, ó Pai, que o Senhor tem em Tuas mãos todo o ouro, toda a prata, todos os recursos que nós precisamos. Cremos, ó Pai, que tudo o que temos vem do Senhor e 100% do que temos pertence ao Senhor. O Senhor nos comprou na cruz, o Senhor nos comprou com o Seu precioso sangue, Papai. E nós queremos aqui agora aprender, ó Pai, a derramar no Teu altar, ó Deus, as nossas finanças também, ó Deus. Toda a nossa vida, Senhor, tudo o que temos e tudo o que somos. Recebe as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, faz a Tua obra. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso envolva a sua casa, a sua vida, a sua mente, a sua saúde, o seu coração. E que a graça do Messias, do Filho do Deus vivo, manifestada na cruz do Calvário, nos lave com o sangue e nos propicie uma nova vida. E que a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que nos pega no colo, que
nos põe debaixo das suas asas, também envolva a sua vida trazendo doçura, trazendo fé, trazendo direção, trazendo força, para que juntos nós possamos viver como corpo todo o propósito de Deus na terra. Assim nós oramos, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Boa noite, bom descanso para vocês. Que a nossa vida seja agradável a Deus hoje e sempre. Até a próxima. Um abraço.